Boa noite. Vou tentar fazer mais um vídeo aqui, né? Hoje chegou mais uma pergunta aqui. Pessoal, antes de reclamar, eu vou falar o seguinte. A gente vai entrar hoje na tecnologia 5G, tá? Eu pedi uma abertura de protocolo para a gente colocar o 5G. A gente vai trabalhar no 5G. Beleza? Por quê? Porque o mundo virou fantasma. Tá bom? O poder do dinheiro é terrível. Pois bem, olha só. Hoje eu recebi uma pergunta, né? O cara falou pra mim assim: Oswaldimar, você já assistiu o desenho dos Jackson 5? Desenho dos Jackson 5. Futurismo, né? Aí o cara falou pra mim assim: já que você gosta de física quântica, mecânica quântica, você tem que estudar a física quântica para descobrir levitação magnética, né? Porque o mundo, o futuro vai ser do... A física quântica previu que o mundo vai ser o mundo dos Jackson 5. Mundo de que as naves vão sair, vão superar a gravidade e vai sair do zero, a partir do zero, né? E levantar voo. Olha, infelizmente, não é essa a perspectiva, tá? Para você entender que isso não é a perspectiva, eu vou ter que te dar uma aceleração de pensamento na física. Por exemplo, a física se divide em duas partes, tá? A física, ela se divide na parte determinística e na parte quântica. A parte determinística da física começou por volta do ano 1000. E alguns cientistas que previram a evolução da física quântica enterrou a física clássica por volta do ano 1950, da Era Comum. Agora, parece que a física determinística levantou do túmulo. A física quântica, ela se levantou. Por que ela se levantou? Por causa dos efeitos da gravidade. Então, hoje nós temos uma previsão da física quântica e uma certeza da física determinística no ano de 2019, tá bom? Olha que eu vou repetir para você. No ano de 2019, do século 21, nós temos uma certeza da física determinística, provada já em laboratório, e nós temos uma previsão e uma pré-intuição da física quântica. Agora, lembra que eu falei que no mundo existem duas filosofias que ramificam a palavra Matrix, né? Eu falei nos vídeos anteriores, não é isso? Agora, pessoal, lembrando, agora é 5G, tá? Nós estamos operando dentro do 5G. Eu não sei o que acontece lá fora, mas eles também não vão saber o que acontece aqui dentro. Então, olha só. Vamos lá. Deixa eu falar aqui como é que eu vou fazer. Espera aí. Bom, a física determinística ganhou terreno no século XXI, tá? Por causa do modelo ambiental, incompatibilidade com o pensamento socioeconômico, um monte de fator, tá, cara? Olha, se eu fosse explicar pra vocês aí, tem um monte de coisa. Mas o fundamental é o seguinte. A física determinística, ela ganhou terreno no século XXI. E é por isso que a economia teve uma recessão. E a física quântica, ela vai explicar a Matrix original, mais do que a Matrix artificial. Voltando lá, vamos lembrar. Lembra que eu falei das duas Matrix? A Matrix original, que é a Matrix criada por Deus ou por alienígena, aí vai depender do pensamento de cada um, né? Tem gente que é extraterrestrismo, né? Ou seja, acredita que nós somos uma raça cultivada por extraterrestres. Tem outras pessoas que acreditam na teologia judaico-cristã, né? Tem outros que acreditam na mitologia grega. E tem os asiáticos, que tem o hinduísmo, tem o panteísmo, tem o budismo,
que aí cada um vai pensar. Mas, bom, o pensamento original, dependente das religiões que oscilam o pensamento da física, eu diria o seguinte: a física determinística ganhou terreno no século XXI. Ganhou terreno mesmo. Ganhou espaço para derrubar até a economia, tá? E a física quântica ficou meio que esquisita. Então, por exemplo, quando a gente fala de física quântica, o homem iria tentar entender a posição da matéria para tentar explicar a Matrix original. Ou seja, lembra que eu falei que o homem não tem as chaves da natureza? Pois é. Porque o homem, na verdade, é o seguinte, olha só. Por que na física quântica algumas coisas começam a perder o sentido da mensuração? Tem uma razão por isso. Lembra? Além do pensamento de Deus? Pois é. Eu não posso saber do que Deus pensa e querer pensar acima dele. Por quê? Porque eu sou uma criatura. Eu não sou o criador. Por questão de lógica, tá? Isso dentro da filosofia teísta, judaico-cristão. E talvez também se adapte na filosofia grega. E também se adapte na filosofia panteísta. Pois bem, por que eu não posso pensar? Por que eu não posso pensar além da ordem suprema da existência das coisas? Porque eu sou uma subconsequência da existência das coisas. Ou seja, eu sou uma derivação, eu sou um subproduto. E eu, por ser um subproduto, eu não posso mexer no mundo ao qual eu também dependo e fui criado. Tá entendendo? É por isso que na física quântica você não pode tocar nos alicerces da criação. Você pode chegar a entender, mas não pode tocar. Por quê? Porque é como se você tivesse dois modelos de água. Você pega a água 1 e a água 2, substâncias diferentes. E quando você fosse misturar essa água, por mais que ela ficasse junto, ela não se misturava. Por quê? Porque são essências diferentes. A mesma coisa somos nós. Por que eu não posso tocar no campo que fez todo o universo? Eu não posso tocar porque eu sou parte do campo. E se eu tocar, talvez eu possa acrescentar alguma coisa ou posso subtrair alguma coisa desse campo. E é por isso que começam os efeitos esquisitos na física quântica. É como se tivesse um observador para cada ser humano. Olha, se esse ser humano atingiu o QI de ser um semideus ou um deus em miniatura, a gente tem que bloquear ele lá no mundo dele, porque senão ele pode começar a mexer na estrutura da física do universo. Entendeu? Então, o efeito de interferência na física quântica é uma proteção. É uma proteção. Olha, você não mexe aí, menino. Isso aí é coisa de Deus. Isso aí é coisa da criação. Não toque nesse negócio. Se você mexer aí, você pode poluir o oxigênio. Se você mexer aí, você pode infartar uma pessoa. Se você mexer aí, pode cair um prédio. Porque é a teoria de como as coisas são feitas no seu mais profundo estado material. Parece que é uma coisa esquisita, mas de fato existe. Acontece isso mesmo. Efeito de interferência. Então veja bem. Agora vamos lá pro cara que sonhou com os Flintstones, não, os Jacksons, né? Tem os Flintstones, né? Que é o homem que vivia na Idade da Pedra, e tem os Jackson, que é o homem do futuro, que vai andar no mundo de carro voador e tal. A física quântica perdeu muito, tá? A física quântica ela perdeu muito. Por exemplo, matematicamente falando, por volta do ano 1900, a física clássica ela ficou 10% de intuição cognitiva na raça humana, dentro da elite científica. Ou seja, numa escala de 0 a 100, derrubaram o pensamento determinístico para 10%. E a física quântica ganhou 90%. Já agora, no século XXI, está acontecendo ao contrário. Por quê? Porque ficou provado que o homem está mexendo com a estrutura da onde ele vive. Então, o que aconteceu? Inverteu. A física clássica, determinística, se tornou 90% a observação da elite científica, e a física quântica caiu para 20%. Ou seja,
Então, a tendência de você chegar no mundo dos Jackson caiu pra caramba. Não tem como mais, tá? Por quê? A gente vai pegar só uma tecnologia. Por exemplo, o maglev. Eu conversei com um colega meu e falou assim, olha, existe trens que são suspensos no ar. Eles andam sob trilhos magnéticos. Existe mesmo. Mas nós não temos essa tecnologia para espalhar no mundo todo. Tá entendendo? Por exemplo, se o Brasil fosse fazer um maglev para sair um trem daqui de São Paulo para chegar no Recife, nós não teríamos a tecnologia. Nós não teríamos a tecnologia. E agora a luz começou a apagar aqui, mas é erro de elétrica, tá? Não é nada paranormal, não. Isso aí não adianta... É que assim, no mundo do quarto do esquizofrênico, os bruxos falaram assim, esse moleque não pode provar nada. Ele não pode provar nada. Então vamos fazer gambiarra no quarto dele, vamos fazer conversa, vamos fazer blá, porque o que ele falar não tem que ter sentido. Porque eu não tenho diploma, né? Lembra que eu falei pra você? A Matrix não nasceu pra ser perfeita? Pois é. Duas coisas, presta atenção. A Matrix não foi projetada para ser perfeita, porque o mundo que nós vivemos não é perfeito. Isso é teoria baseada na arquitetura de Deus. Se Deus fez o mundo, ele não fez o mundo perfeito, tá? E é natural isso aí. Tá dentro das possibilidades possíveis. É natural que Deus não fizesse um mundo perfeito, tá bom? Beleza? Segundo, a Matrix não foi feita para ser perfeita e também não foi feita para ser entendida. É por isso que o quarto do moleque é um quarto de Hamlet, né? É um quarto onde tudo que ele fala tem um pingo de verdade, mas pode ser uma mentira. Porque a Matrix não foi feita para ser perfeita. Tá bom? É o caso da menina lá, né? A menina falou assim, eu estudei pra caramba, eu tenho diploma, e tudo que você fala aí, você desabou minha vida. Mas é verdade, não é que eu desabei. Você estudou uma parte da sociologia humana para se enquadrar num quadro social de trabalhadores. Somente. Se você quisesse continuar estudando, você ia pra física, você ia pra mecânica quântica, você ia pro determinismo, você ia estudar filosofia, você estudou uma ramificação entre várias na sociedade. Não é que eu tô desanimando você. Você estudou, tem um diploma daquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, se eu fosse hoje explicar minha vida socioeconômica, eu sou um cara que posso trabalhar de ajudante geral, eletricista, técnico eletrônico, eu tenho como comprovar isso na prática, tá bom? Mas eu não tenho diploma. Teoricamente, para a Matrix, eu não posso trabalhar numa empresa como técnico eletrônico, porque eu não tenho um documento que prove que eu sou técnico. Mas eu provo de A a Z que eu consigo fazer isso aí. É a Matrix, porque eu tô no mundo... Você lembra da cena do Neo, ao qual o Neo chega num departamento do filme, ao qual ele fica preso numa estação de trem? Aquele mundo que o Neo tá ali é um mundo que não tem nada. Ele vai ficar ali porque ele é uma anomalia sistêmica do negócio. Lembra que o arquiteto fala? Que o Neo, ele é uma anomalia, que por mais que o arquiteto tentou destruir, ele não conseguiu, porque o Neo é a essência perfeita da matemática. O Neo, porque ele é o quê? O Neo tem as 11 leis da Bíblia. O Neo, eu vou arrumar essa lâmpada aqui, tá? Isso aí não é nada de fantasma, não, beleza? O Neo, ele tem as 10 leis do Antigo Testamento, mas a 11ª lei, que é o amor. A harmonia da precisão matemática. Tá embaçado fazer vídeo aqui, viu, mano? Mas eu vou gravar assim mesmo, não tem problema não. O que importa é o áudio. A gente vai trabalhar na tecnologia 5G e que se foda. Beleza? Então vou fazer o seguinte, olha só. O mundo ganhou a física ganhou terreno determinístico e derrubou a economia mundo afora, tá bom? E a física quântica ficou uma coisa meio esquisita. De fato, a física quântica iria explicar o mundo transcendental, a criação de Deus, entre outras coisas, no propósito. E aí ela perdeu terreno. A física quântica, ela ganhou, de fato, uma incógnita, né? O homem chegou até um ponto, não pôde entender dali pra lá e travou. Beleza? Amanhã eu vou arrumar essa elétrica aqui que tá uma porcaria, tá? Isso não é paranormalidade, isso aí foi coisa inventada por algum safado, eletricista, tá? Porque que nem eu falei, né? Quando as coisas são fenomenológicas, eu falo, olha, aconteceu um fenômeno ali. E quando não são, eu falo, isso aqui é gambiarra. Eu vou arrumar a energia aqui desse quarto, que não é a energia, deve ser só a lâmpada ou alguém com o interruptor na mão apertando, tá bom? Beleza? Um abraço e tchau.